com um bate-papo especial. Sempre que ele vem aqui, é especial. Paulo Garolo, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. É um prazer estar com você aqui novamente, viu? Paulo, nós estamos aí de portas abertas para um novo ciclo agrícola, um novo ano agrícola. E a gente sempre está envolvido com as mesmas pragas, às vezes com situações que trazem uma resistência maior, outras vezes aqueles indivíduos que vão ficando selecionados. Para a gente começar, o que é que o produtor precisa ficar atento nesse momento? Bom, nesse momento ele está entrando na principal cultura, vai ser a cultura do soja, né? Uhum. Então, obviamente que ele tem que fazer todos os métodos possíveis de proteção para as plântulas, né? Que são a origem de toda a lavoura dele. E não só em pragas, como em doenças também, né? Hoje a gente está vendo também que nós, até pelo sistema do plantio direto, a manutenção, que é muito importante e positiva, né? Do sistema agrícola equilibrado, biologicamente equilibrado, também a gente acaba, claro, favorecendo a presença de alguns fungos, né? Que podem também serem maléficos à cultura. Então, seja milho, seja soja ou a cultura que for, é muito importante que nesse primeiro momento, ele já desde o tratamento de semente, ele já faça o máximo de proteção possível. Eu diria que preferencialmente de forma industrial, porque daí você tem dose e o próprio manuseio da semente de forma homogênea, de forma equilibrada, com menos impactos. Inclusive, no caso de sementes de soja, principalmente, porque são mais sensíveis a impactos, né, físicos, como, por exemplo, máquina que você mexe, pode como já trazer tivemos. Algum dano mecânico a essa semente. Perfeito. Então, quanto menos dano a gente tem, melhor é. Então, o tratamento industrial, ele favorece muito isso. Além disso, ele é dosado de forma precisa, semente a semente. Então, obviamente que isso torna a proteção mais efetiva e homogênea, como você mesmo falou. É muito mais homogêneo e muito mais efetivo, né? Isso aí já me dá uma condição de ter um stand mais homogêneo. Mais homogêneo, bem estabelecido. Porque toda lavoura começa por aí. A lavoura, seja milho, seja soja, seja a cultura que for, algumas sentem mais, outras sentem menos, mas todas sentem. Então, quando você consegue estabelecer melhor a cultura, a emergência mais igual, o desenvolvimento inicial mais igual e protegido, isso faz com que você mantenha uma população mais adequada para cada cultivar, ou para cada híbrido, ou para cada variedade da cultura que você está trabalhando. E isso é fundamental, porque o início da lavoura é o estabelecimento dela. Então, temos que estar muito de olho nisso. Como essa queimada intensa que tivemos nesse ano, isso pode trazer algumas necessidades mais específicas nesse plantio? Pode sim. Tanto a gente acaba abalando o que chamamos de biota do solo, aonde nós estamos tendo micro-organismos que são favoráveis, tem também os que não são, quando eu mantenho a microbiota, mas ela está em equilíbrio. Agora, quando eu faço queimada, como aconteceu esse ano, que não foi por culpa do agricultor, mas que ocorreu devido à própria condição do ano muito seco, né? Então isso começa a destruir a biota do solo, então quebra esse equilíbrio da própria ação dos micro-organismos que são favoráveis à cultura, ao estabelecimento dela, assim como nutrientes. Porque apesar das sementes serem a primeira fonte real de alimentação das plantas, no caso do milho, até praticamente a terceira folha, a quantidade de nutrientes absorvidos via raiz, via solo, é mínima. Mas o mínimo já faz uma diferença. É como se a gente comparasse com um bebê no útero.
Perfeito. Ele já está recebendo da mãe. Isso. E só após nascimento é que ele começa uma alimentação externa, e é bem, mesmo que venha da mãe. Isso, e vem da mãe, e é lento. A mesma coisa acontece com as plântulas. Então, mas elas precisam ter os nutrientes disponíveis. E aí o que acaba acontecendo na queimada, você perde muito o equilíbrio de nutrientes. Alguns quase que somem. Então isso também é muito importante e o agricultor precisa estar mais atento, principalmente essa adubação inicial. Bom, vamos garantir aí que a primeira coisa que ele precisa fazer, ou que já tenha feito, é uma análise de solo, para ver o que sobrou para ele e o que está faltando. E eu acredito que grande parte do agricultor até possa ter feito isso. Eu não sei se eles fizeram antes da queimada ou depois. Eu digo assim, depois da queimada, a análise esse seria é o necessária. ideal. Seria o ideal. Por quê? Para ele ter uma visão mais real do momento que ele está vivendo. A gente tem falado hoje com um produtor muito tecnificado. Mesmo que ele seja um pequeno de área, ele é grande em conhecimento, em tecnologia. Correto. Então, de um modo geral, quem entra nesses cultivos, ele entra já aberto ao conhecimento. Não estamos falando daquele que planta 5.000 hectares. Ele está lá com 100 hectares e que está em uma produtividade significativa, está uma Sim. produtividade importante. E isso tudo ele precisa estar de olho. Eu diria para você que hoje a agricultura e o planejamento da agricultura ele tem que ser mais do que nunca gleba a gleba. Não mais por fazenda, não mais por propriedade e nem mais pelo agricultor em si. Temos que ter uma visão mais clara, gleba a gleba, e entender o que cada uma já está apta a entregar. E o primeiro passo é o conhecimento da fertilidade que ele tem naquela gleba. E não só da parte química, mas eu venho falando muito, Fabélia, principalmente no Mato Grosso, da parte física do solo. Hoje se fala na química, física e biológica. A parte física do solo, ao meu ver, hoje, ela tem trazido muito impacto no decorrer da cultura, mas que está sendo pouco observado ainda. Agora vamos falar aqui dessa física. É a física estrutural ou a física lá da nossa tabela periódica? Física estrutural. É a questão de macro e microporosidade. O desequilíbrio que existe hoje entre macro e microporosidade, inclusive em camadas mais próximas da superfície do solo. Tipo ali de 0 a 20. Tipo de 0 a 20. E diria para você até mais do que isso. Nós vamos ter que entender um pouco melhor um outro detalhe. Se você buscar hoje na informação básica, você vai encontrar os índices de compactação de solo, mas de forma generalista. Cultura, mas de forma generalista. O que eu quero dizer, sem levar em consideração o estádio fenológico daquela planta. Mas se você começar a estudar com mais profundidade e começar a entender como as plantas vão formando o seu sistema radicular ao longo dos estádios fenológicos, você vai ver que essa compactação, esse índice de compactação, ele muda. Então eu vou trocar em miúdos para uma planta que você fez agora. Acabei de fazer meu plantio. A hora que eu tiver 1.4 a 1.6 megapascal, que é a unidade de referência de compactação, 1.4 a 1.6 megapascal, para as primeiras 3 até a 4ª folha, para milho, isso já é uma compactação. Agora, vamos lá, vamos pegar o megapascal, traduzir aqui numa linguagem bem clara, é a unidade de referência usada, mas aqui, o que a gente poderia colocar assim numa linguagem bem clara? É a resistência da penetração do aparelho que você usa para medir. Então, no geral é o penetrômetro, existem outros métodos, no mais geral é o penetrômetro. Então é um aparelho que você vai colocar no solo e ele vai registrando
na verdade, é o quanto de dificuldade ele tem para continuar atravessando. Isso. E isso vai marcando por índices, a unidade é essa. Quando a gente chega ao índice de 1,4 a 1,6, que às vezes a 10, 12 centímetros do solo eu já tenho isso. As raízes seminais, que são as primeiras raízes da planta de milho e que nem são as definitivas, mas são elas que vão capturar a água para hidrolisar o amido que ela tem dentro do grão. E ela sente dificuldade de fazer isso. Uma planta num espaço tranquilo, não vamos nem exagerar para que esteja num índice alto de condição hídrica e também que não seja aquela condição compactada logo ali. Qual é ali a profundidade que uma planta de milho vai? De raiz, né? O sistema radicular dele. E é até engraçado isso, interessante isso, que às vezes eu comento isso em eventos, né? A planta de milho, ela é projetada para formar em profundidade as raízes nodais, que são as raízes que vão caminhar em profundidade, até a altura da própria parte aérea. Esse então, é o potencial. Tem para cima, ela tem potencial de ir para baixo. É o potencial dela ir para baixo. E as radicelas ali? Aí, a partir das raízes nodais, é que você vai ter, então, o desenvolvimento das raízes secundárias, terciárias e assim por diante. A cabeleira do milho em si, que a gente chama, né? Que é o volume grande de raízes mais finas, que são as raízes secundárias, terciárias, etc., elas vão se concentrar, provavelmente, no geral, nos primeiros 30, 40 centímetros de solo. Essas raízes, elas vão capturar os nutrientes de baixa mobilidade. Agora, os nutrientes de alta mobilidade, como nitrogênio, aqueles que desceram, como potássio, como cálcio, que tem mobilidade alta por processos químicos, esses nutrientes, eles são absorvidos principalmente pelas raízes nodais, que são essas que têm que descer em profundidade. Mas além de pensar em nutrientes, Fabélia, você veja que ano a ano a gente vem enfrentando mais impactos abióticos nas culturas, ou seja, aumento de temperatura, isso é um impacto abiótico, restrições hídricas por períodos um pouco mais prolongados, é um outro impacto abiótico e que faz com que ocorra uma limitação na produção da cultura. Para você enfrentar melhor esse tipo de impacto abiótico da planta, o primeiro processo é raízes profundas. Mesmo que eu não tenha nutrientes em profundidade, eu não estou nem preocupado mais nessas alturas, para esses impactos, eu nem estou tão preocupado mais com o nutriente, mas sim com água. Bom, nós nutrimos essas plantas. Agora, vamos combater as pragas. A cigarrinha, ela ainda vem com força? Continua firme, né? E eu acho que precisamos aprender a conviver com ela. Venho falando isso já há um bom tempo. A gente pode fazer um comparativo dela com a ferrugem asiática? Podemos fazer o comparativo dela com ferrugem, podemos fazer o comparativo dela hoje, até mesmo com a Spodoptera, que é a lagarta do cartucho. Spodoptera frugiperde, a lagarta do cartucho. Hoje, ela praticamente se tornou uma praga cíclica. Na cultura ela vai aparecer. Tem milho, vai aparecer cigarrinha. A gente não vislumbra mais o momento sem ela. Então nós temos que aprender a conviver com ela. E naturalmente que nesse momento nas lavouras, nós já tivemos aí as primeiras chuvas, estamos com uma estabilidade pluviométrica e já temos plantas de milho guacho nas lavouras. Que é um grande problema. A grande ponte verde começa aí, no milho guacho. E, por incrível que pareça, a gente sempre que fala de milho guacho ou milho tiguera, a gente está imaginando aquele que nasceu no meio da soja, que a gente vai plantar agora. Não, eu posso ter milho guacho no quintal, no terreno, no próprio... como fala? Nas margens das rodovias. Nas margens das rodovias, por onde os caminhões transportam o grão, e a gente passa batido. Uma vez eu, numa
num evento no Mato Grosso, estava com o pessoal da Abra Milho, e eu comentei isso e eles acharam engraçado. Eu falei que existe a tiguera fantasma. Ele falou, mas que tiguera fantasma? Eu falei, aquela que está na sua frente. E mostrei uma foto que eu tirei numa cidade importante de milho, onde a calçada foi quebrada, e aonde tinha todo lugar quebrado, estava cheio de milho nascido, milho guacho, em fevereiro, e todos eles contaminados, tanto por praga quanto por agentes causadores do complexo de enfesamento. Isso em início de fevereiro, que era quando estava começando o plantio da safrinha. Ou seja, ia sair dali para onde? Para a safrinha, para a lavoura de milho. Falei, e esse é o milho que ninguém... Estava na frente de uma loja, inclusive, que vem... Entendeu? Então... Resumo da ópera. Isso é o tiguera fantasma. É um fantasma que você tá ali. Vê e faz de conta que não viu, porque parece que não tem importância. A gente sabe que já foi discutido várias vezes uma tentativa de fazer um vazio sanitário. Sabemos que impossível fazer. O Brasil come milho o ano inteiro. Perfeito. O Brasil colhe milho o ano inteiro. Se eu tenho lá 20 metros de quintal, eu vou lá e planto um milho para eu colher ali e comer. E é claro que aquele milho ali não tem nenhum tipo de controle. Às vezes o produtor não, né? Quem planta ali olha, meu milho deu tão miudinho esse ano, ele nem sabe as razões, os porquês, e dali sai. Isso aí leva o produtor a ter mais cuidados, porque eu estava ainda esta semana, eu recebi um release, não me recordo de onde, falando da cigarrinha, falando da lagarta e também dos pulgões. Vamos lá, porque já é 12h23, o tanto que você conversa e eu também, não dá tempo da gente falar disso. Então assim, para ser direto, Fabélia, eu diria para você, o meu tema esse ano, que eu fui palestrante no Congresso Nacional de Milho e Sorgo Brasil, promovido pela Embrapa, foi porque é tão difícil controlar a cigarrinha. E uma das particularidades é essa. Primeiro, ela tem uma alta capacidade de dispersão, porque ela é um inseto naturalmente migratório. Então ela voa de um lugar para outro com uma facilidade imensa. E ela voa grandes distâncias. De voo natural, nós podemos ter raio até de 20 km de distância. Agora, se ela pegar carona com o vento e pega, esse trajeto se torna muitas vezes maior. Então, resumo da ópera. Você acaba tendo a possibilidade de chegadas constantes, de revoadas de lugares diferentes numa mesma área. E aí o que acontece? Todo o manejo que é feito para o controle da cigarrinha, que é uma coisa que pouca gente pensa, e eu falo isso sem medo de falar, porque eu estou cansado de ver resultados circulando em WhatsApp, que para mim aquilo é um... desserviço. De certa forma. Por quê? Porque as pessoas não podem esquecer que quando elas fazem o manejo, principal período de manejo para a cigarrinha do milho, é o momento que você não tem quase nada de biomassa. E tem um momento que eu posso parar ali durante o período do crescimento do milho, de me preocupar que agora, a partir de agora, se ela aparecer, não é prejuízo para minha planta. Existe entre aspas. Por quê? Porque entre V8, V10 e V12, dependendo do nível de tolerância genética do material genético utilizado, para a maioria híbridos que são tolerantes ou moderadamente tolerantes, até V8 basta. Pensando na capacidade dele, da transmissão da doença, que ainda possa gerar malefícios com impacto econômico. Então, até V8 ainda pode ser, mas dali para frente já é muito pouco provável que isso aconteça. Para híbridos moderados ou moderados eu teria que fazer um controle até V10. E para híbridos moderadamente tolerantes, eu teria que manter o manejo até V12. Só que isso pensando na doença. Mas hoje, o que aconteceu? Como as pessoas não deram o verdadeiro foco a ninfas, a manutenção da população a partir desses períodos continua. E eu tenho um incremento populacional. É muito comum as pessoas irem na lavoura no período de enchimento de grão e se conversar muito igual a gente conversa, começa a comer cigarrinha. Porque ela está lá voando para lá e para cá.
ela não está abatendo a planta diretamente pelo aspecto de vetor de transmissão. No entanto, as ninfas estão numa população altíssima e produzindo o melado, que é o honeydew, que vai caindo sobre as folhas do terço médio e inferior, permitindo a evolução de um fungo natural que não é fitopatogênico, porém ele vai tomando conta das superfícies das folhas do terço médio e baixeiro, formando o que a gente chama de fumagina. Esses fungos são do gênero Capinódium, chamados fungos da foligem, e isso vai fazer com que ocorra uma morte precoce das folhas do terço inferior e terço médio. Eu vou ter menor peso de grão. O que acontece? Provavelmente. Para você, a planta de milho, ela é uma máquina de fabricação de grão. Ela vai buscar açúcar aonde tiver. O colmo é a principal fonte de reserva de açúcar, mas que deveria se manter intacta praticamente até o final do ciclo, porque ele vai ter que aguentar o milho perder a água do grão vivo para se manter em pé e permitir a colheita mecânica. Só que quando você começa a ter a morte precoce das folhas do terço médio baixeiro, você começa a obrigar o colmo a fazer um particionamento de açúcar armazenado e mandar para o grão. Mas para ele fazer isso, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer o transporte no sentido inverso do vaso. Porque predominantemente o vaso do floema, que é o que transporta o açúcar, ele tem predominância de transporte basipetal, ou seja, de cima para baixo. Mas ele pode fazer o transporte acropetal, invertido de baixo para cima. Mas para ele fazer o transporte acropetal, ele vai gastar o dobro de energia que ele manda. Ok, 12h28. Pulgão tá vindo? Tá vindo com força. E contaminado já por vírus que também vão se comportar semelhante aos vírus que nós temos na cigarrinha. Porque nós estamos acostumados a lidar no pulgão com o mosaico comum da cana-de-açúcar. E esse não é um vírus que permanece no pulgão. Então a influência dessa virose é muito menor. Agora nós estamos indo com o vírus do mosaico amarelo. E aí, doutora, ele permanece no pulgão como o vírus da cigarrinha permanece na cigarrinha.